O que aconteceu com Moisés e Josué? Veja o versículo 18. Números 27, 18 em diante. Olha aqui a seriedade da questão de imposição de mãos. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem quem há o Espírito, e impõe-lhe a mão. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe a comissão à vista deles. A comissão nada mais era que um reconhecimento. Essa comissão nada mais era que um momento ali de consagração, de separação ministerial. E suba eles porás do quê? O que diz o verso 20? E suba eles porás da tua glória. Não diz aqui da glória do Senhor. Tem uma tradução que diz assim: e suba ele porás do teu espírito. Da autoridade de Moisés, da perícia que Moisés tinha, daquilo que ele tinha recebido de Deus, através daquela imposição de mãos, ele ia compartilhar com a vida de Josué. Agora se imagina quando uma pessoa está ali, completamente desqualificada, com problemas de moralidade, talvez caminhando debaixo de uma forte influência do espírito de moralidade, debaixo da ação do espírito de lascívia, e de repente essa pessoa impõe as mãos sobre o outro, até mesmo uma questão de comissão de ministério. Amados, nós conhecemos um irmão que por anos, cerca de 20 anos, 20 e 25 anos, o seu ministério não fluía. Ele tentava plantar igrejas, começava e logo acabava. Nunca conseguia realmente frutificar. Esse irmão tinha uma empresa também, a sua empresa constantemente em dificuldades econômicas. Olha, coisa assim seríssima. E muitas vezes eu indagava por que acontecia esse tipo de coisa. Aí ele começou a entender um pouco melhor acerca do mundo espiritual. E ele conseguiu entender aonde estava a origem de toda aquela situação. Na ordenação ministerial, na sua ordenação ministerial dentro da denominação que ele participava, onde ele foi ungido, era uma denominação que aceitava abertamente a maçonaria. E quem ordenou todos os ministérios que impuseram as mãos sobre ele eram pastores ligados à maçonaria. Inclusive deram uma Bíblia de presente com assinatura e os 3 pontinhos nas assinaturas, lá na capa da Bíblia para ele. E por quase 30 anos esse irmão andou com o ministério arrebentado. Mas glória a Deus que chegou o tempo do rompimento. Chegou o tempo da libertação. E hoje ele está em Santa Catarina, pastoreando e frutificando o trabalho dele de uma maneira gloriosa. Amados, a maçonaria é muito séria a questão. Eu estou lembrado, o dia que nós fomos ministrar aquelas pessoas que se endemoniaram, existem os demônios, né? Foi mencionado aqui acerca de Jabulon, um dos principais demônios que agem lá dentro da maçonaria. Tem outros, o próprio Beuzebu, Osíris, Ísis, um camarada chamado São João da Escócia, né? O famoso Gadu, Bafomete. Quando nós pedimos para aquela pessoa renunciar ao Bafomete, ela não conseguia. Renunciou a alguns demônios, mas aquele não conseguia renunciar. E de repente, esses líderes estão pactuados com esses demônios. Então, o ministério, nós conhecemos alguns ministérios, amados. Nós fomos ministrar numa igreja alguns dias atrás, foi tremendo.
uma unção poderosa. Essa questão de cobertura, gente, é uma questão muito séria. E essa denominação que nós ministramos, eles vêm de um contexto histórico, dentro da maçonaria. E Deus colocou no coração de toda a liderança da igreja toda, trouxe uma visão espiritual a eles, acerca de um avivamento tremendo que está para irromper na igreja. Mas o que está detendo é uma fina casca de uma cobertura de maçonaria ainda na igreja. Os líderes que consagraram aquela liderança, os fundadores da igreja, pactuaram a igreja à maçonaria. E eles creem que chegou o momento de quebrar essas ligaduras, essas alianças. E eu creio que um poderoso avivamento vai irromper naquela igreja local. Então é muito sério esses compromissos, gente, esses pactos. Nós estamos vendo aqui que o Senhor fala com Moisés: olha, coloca do teu espírito sobre ele, e sobre ele porás do teu espírito, da tua glória, para que lhe obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. Olha aqui a questão da impartição, a questão daquilo que é transferido, daquilo que é ministrado. Versículo 22, então Moisés fez como o Senhor lhe ordenara, e tomou Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E impôs as mãos, ele deu a comissão, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. No ano de 94, nós estávamos numa reunião em Uberlândia, e mais ou menos um grupo de 60 e poucos pastores. A cada ano nós reuníamos ali para um tempo de comunhão e conferir alguns valores espirituais. E naquela reunião estava presente muitos pastores que estiveram debaixo de uma cobertura apostólica dos Estados Unidos, o ministério de um homem chamado John Robert Stevens. Esse homem, ele teve muita revelação da palavra de Deus. Quando ele estava no caminho do Senhor, foi uma bênção. Eu mesmo fui abençoado por muita literatura de sermão, por revelações, mas com o passar do tempo ele foi desviando. Se divorciou da mulher, algumas coisas começaram a acontecer. Alguns líderes a nível do Brasil, que estavam debaixo dessa cobertura, começaram a ter muitos problemas. Em certa altura, a maioria daqueles pastores que trabalhavam debaixo dessa cobertura romperam essa ligação, não quiseram mais, porque tinha muitas heresias ali, começou a entrar muita heresia, coisas assim diabólicas, e ele ficou basicamente sozinho nos Estados Unidos. Para ter uma ideia, quando ele morreu, as pessoas que seguiam o grupo dele chegaram a congelar esse homem numa câmara frigorífica, dizendo que ele ia ressuscitar dali alguns meses, porque ele era o Elias prometido lá no livro de Malaquias. Então esses pastores se desligaram. Aí já tinha passado alguns anos, aí uns 5, 6, 7 anos, mas nessa reunião não estava sendo falado nada sobre guerra espiritual, sobre imposição de mãos, mas num momento de muita graça, muita unção, os pastores que estavam ali, que estiveram ligados a essa cobertura, tomaram uma decisão diante do Senhor. Eles viram a necessidade de renunciar a todas as imposições de mão que receberam daquele homem, os seus ensinos, todas aquelas influências negativas. E foi um tempo tremendo ali de oração, de renúncia, realmente cancelando totalmente aquelas coisas que foram transferidas. Então essa questão, amados, de cobertura espiritual é muito sério. De repente, lá no começo da nossa vida espiritual, né, já viu aquelas denominações que chegam muitas vezes para a ovelha e diz: olha, você se converteu aqui, foi salvo aqui, você tem que morrer aqui. Muitas vezes nem de uma cidade, precisa mudar de cidade por causa do trabalho, aí chega uma liderança: não, você não pode, você tem que sair desse trabalho, porque você não pode sair dessa igreja local. Gente, é uma ligadura muito forte isso daí, é ou não é? É uma forma de domínio terrível. E quantos talvez estiveram debaixo de um tipo de cobertura assim? De repente, né, uma igreja que estava ali, o pastor caiu em pecado. De repente começou a disseminar na igreja, espalhar aquela influência de espíritos malignos. Congregações que de repente você percebe que está correndo assunto ali a questão de moralidade, de lascívia.
vai fazer um levantamento, o pastor fundador teve problema de pecado na área de moralidade. E acabou transferindo esse tipo de espírito para a igreja. Então isso é muito sério. Então quando é muito repetitivo, tem que ser feito esse tipo de levantamento. É uma forma de transferência espiritual também. O resultado produzido em Josué dessa imposição de mãos, nós podemos encontrar em Deuteronômio 34:9. Ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Assim os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então diz aqui que ele foi cheio do quê? Do espírito de sabedoria. Por quê? Porque foi transferido para ele através daquela imposição de mãos de Moisés. Atos 13, de 1 a 4. Quando Barnabé e Paulo foram enviados, diz ali que eles impuseram as mãos sobre eles, houve uma manifestação profética, confirmaram aquele chamado e eles foram enviados. Então, geralmente, quando há uma comissão de ministérios, há essa questão de imposição de mãos. Atos 13. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, aí tem uma relação de profetas e mestres. Enquanto eles estavam ministrando perante o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram, lhes impuseram as mãos e os despediram. E eles foram enviados pelo Espírito Santo e desceram a Seleucia e dali foram para Chipre. Então, uma comissão aqui ministerial. Outro exemplo, Atos 6, de 1 a 6, quando foram estabelecidos os primeiros diáconos. Então, a maioria dos irmãos já viram isso acontecendo. Quando lá na tua igreja local há uma consagração de ministério, geralmente há uma imposição de mãos, um comissionamento, ele está sendo reconhecido diante do povo. 1 Timóteo 5:22. Agora queremos entrar na área mais perigosa. 1 Timóteo 5:22. Já é um texto bem conhecido nosso. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Impor as mãos de forma precipitada. Tem muita gente por aí impondo as mãos de maneira precipitada e muitos recebendo imposição de mãos de maneira precipitada. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Corredor lá dos 70, nem conhece as pessoas que estão ali, vai passando no meio. No momento ali, vem alguém de fora, de repente a igreja nem conhece aquele ministério, vem e impõe as mãos sobre todo mundo, vai embora, começa a acontecer as piores confusões, gente. Nós temos aí conhecimento de igrejas locais que passaram por problemas seríssimos, porque de repente receberam um ministério sem nenhum referencial. Existem muitos ministérios que andam completamente isolados por aí. Eles não têm o princípio de prestação de contas. Para eles, é a maior dificuldade fluir
junto com outro ministério, de caminhar junto, de fazer qualquer coisa junto com outros homens e outras mulheres de Deus. São aquelas pessoas completamente absolutas. Eu tenho uma certa reserva, uma certa dificuldade, né? Pessoas que veem ministério fulano de tal e colocam lá o seu nome, né? Ministério Joaquim de Abreu, ministério tremendo da prosperidade e da nova unção. E olha, gente, tem trazido estragos dos mais violentos. Uma certa igreja local estava numa campanha de jejum com a igreja. E aí surge, vindo aí de um país da América Central, um certo ministério, aparentemente muito carismático. Uma boa palavra e tal. Mas interessante, sempre sozinho, sem esposa. Era muito difícil fluir com outros homens de Deus. Aquela pessoa que se colocava de uma maneira absoluta. E de repente vai nessa igreja aí para ministrar justamente no final daquela campanha de jejum. E ele traz um ensino contra jejum. Dizendo que o crente não precisa jejuar mais, que Jesus já pagou todo o preço na cruz, então o crente já não precisa guerrear com o demônio mais, porque já foi destruído todos os poderes na cruz. O crente não precisa interceder mais, porque Jesus foi o exemplo de intercessão. O crente não precisa jejuar mais, porque Jesus já fez tudo. Então isso é uma confusão tremenda na igreja. E tira uma super oferta para o seu ministério, lá com joias. Gente, para consertar esse estrago foi muito difícil. Então essas coisas muitas vezes acontecem. Porque espíritos acabam sendo transferidos para aquela igreja local. E pessoas, de repente, estão ali e começam a receber imposição de mãos. Derek Prince é um homem de Deus, é um homem que tem abençoado a igreja no mundo todo. Eu tenho sido tremendamente abençoado por esse ministério. E a sua esposa, no ano de 91, eles estiveram numa reunião. Veio um grande evangelista na área de cura, ministério. E eles foram para essa reunião. E ela estava com um resfriado violento, acometida com um resfriado fortíssimo. E aquele irmão, aquele ministério, fez um apelo: olha, quem está enfermo hoje pode receber uma cura. Mas havia muita gente ali, né? Ele não tinha como ministrar as pessoas ali pessoalmente com oração. Aí pediu para que alguns irmãos, então, que estivessem mais próximos, fossem ali e impusessem as mãos. E foi na direção da esposa desse irmão, do Derek Prince, 6 pessoas, impuseram as mãos e oraram com ela. Realmente ela saiu, aquela resfriado forte, saiu imediatamente, foi embora. Porém, no outro dia, quando ela levanta pela manhã, os seus dedos completamente imóveis. Problema de artrite nos dedos. Aí ela associou aquela experiência, talvez com algo que aconteceu na noite anterior, com aquela imposição de mãos. E ela começou a orar, a rejeitar qualquer tipo de transferência espiritual, repreender se há qualquer tipo de espírito de enfermidade, espírito de artrite, que sai e vai embora. Ela fez essa oração, com 5 minutos foi totalmente embora, não tinha mais nada. Está entendendo? Então, de repente, pessoas ali estão canalizando esse tipo de coisa na direção das pessoas. Malaquias, capítulo 2. Versículo 2 é uma palavra isso aqui para sacerdócio, para liderança. Agora, ó sacerdotes, esse mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Entendeu bem o que diz aqui?
Olha, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Então, todas as vezes que ele levanta a mão ali declarando uma bênção, sabe o que está acontecendo? As pessoas estão sendo amaldiçoadas. No treinamento de libertadores que houve aqui há 2 anos atrás, veio uma pessoa para ser atendida, né, e na hora ali da ministração, o Espírito Santo meteu essa informação. É interessante, né? Tem algumas igrejas que de repente se envolvem como um conjunto total com algumas coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. E aquela pessoa que estava envolvida estava com problemas seríssimos na área de finanças. E ela começou a compartilhar que basicamente toda a igreja estava envolvida com esse problema de finanças. E a gente tem um determinado conhecimento histórico daquela denominação, onde a gente percebe ali que há uma influência muito forte em termos de mamon, envolvimento com algumas coisas ligadas ao dinheiro que não está no reino de Deus. Mas a liderança envolvida com isso. E de repente, a igreja começou a padecer. Irmãos perdendo empresas, perdendo emprego. A igreja completamente assolada. Porque lá no sacerdócio, no próprio altar, estava ali a raiz do problema. Está entendendo? Então, de repente, você pega uma igreja local ali, onde há um tipo de situação que está ali contaminando 80% da igreja. Isso não é normal, gente. Você vai fazer o levantamento espiritual, você vai ver que há uma porta aberta a nível de liderança realmente. E o texto aqui de Malaquias 2 é bem claro, né? Se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Em uma cidade que nós fomos ministrar, tomamos conhecimento de algo terrível que aconteceu. Um líder daquela denominação, com certeza, estava debaixo de um forte espírito de imoralidade. É interessante, diz que ele foi orar com uma pessoa daquela igreja local. A partir daquele momento que foi feita aquela oração, aquela imposição de mãos, ela começou a ter sonhos dos mais terríveis envolvendo a perversão. Fantasias envolvendo aquele líder. Aí ela ficou preocupada. E foi conversar com uma intercessora, com a líder de intercessão da igreja. E a líder de intercessão já estava contaminada por aquele espírito também. Resultado, ambos se envolveram dentro de um ato pecaminoso. E olha, foi um verdadeiro escândalo. Aquele espírito já estava minando toda aquela igreja local. É um negócio terrível, gente. Transferência de espíritos. Acontece isso, nós podemos ver esse princípio aqui dentro da Bíblia. Da mesma maneira que a bênção de Deus, ela é ministrada através da imposição de mãos, coisas negativas também podem ser repartidas. Nós colocamos alguns fatos aqui que seria bom nós observarmos nessa noite. Por exemplo, um ministro que tinha problemas pessoais de imoralidade aconselhava e ministrava casais, cuja situação logo piorava, e alguns casais chegaram a separar-se. O líder de um grupo de oração tinha um espírito muito crítico e ministrava a este grupo que se tornou tão crítico como ele e desenvolveu uma fidelidade cega a este líder que não vinha do Senhor. O evangelista homossexual impunha as mãos em algumas pessoas que logo tinham os mesmos problemas que ele. Um irmão que havia se apartado de uma certa igreja local, dos ensinos da igreja, impunha as mãos em seus seguidores e lhes ministrava. Pronto, eles caíam no engano e aceitavam suas falsas doutrinas do princípio ao fim. Uma mulher muito atada e desequilibrada emocionalmente ministrava a outras mulheres e lhe impartia o seu espírito, e elas ficavam exatamente igual a ela. Um evangelista homossexual chegou numa igreja local, e um casal ali que sempre vivia feliz, sem problema nenhum, de repente começaram a ter problemas seríssimos.
na área de moralidade. Quando o evangelista chegou, não sabiam que ele era ligado ao homossexualismo. Depois, mais tarde, veio à luz todo o problema. O camarada era homossexual. E automaticamente transmitiu, através da imposição de mãos, àquele casal, aquelas experiências de terem relações sexuais pervertidas. Então existe um grande perigo em deixar que qualquer pessoa esteja impondo as mãos sobre nós. Agora, você vai em alguns lugares, né, onde há eventos, conferências, tipo de coisa. Eu já tomei uma prática na minha vida. Eu declaro o seguinte: Senhor, aquilo que vem de Ti eu recebo, no meu coração, no meu espírito. Mas aquilo que não vem de Ti, em nome de Jesus, eu renuncio agora. Eu não aceito nenhuma contaminação na minha vida. E é importante que você faça sempre essa oração. Principalmente se você não conhece as pessoas, não conhece aquele ministério. Olha, gente, infelizmente, nós vemos irmãos correndo aí atrás de sinais, atrás de profecia, e querem ouvir profecia, querem ver isso, querem ver aquilo. Isso é terrível, gente. Grupos de intercessão que muitas vezes funcionam totalmente fora da igreja, que na verdade não é um grupo de intercessão, é mais um grupo de feitiçaria carismática, um grupo de feitiçaria de renovação do que o ministério de intercessão. Uma moça recém-convertida, ela caiu, olha, gente, num desajuste mental violento. Ela recém-convertida, dentro da igreja, então, um suposto ministério de intercessão começou a puxar ela para aquelas reuniões. Aí uma senhora de idade, anciã, que todos achavam que aquela irmã era madura, tal, porém ela fazia essas reuniões fora do contexto da igreja local, fazia uma reunião separada na sua casa, levava algumas pessoas da igreja para essa reunião. Chegou para essa irmã e começou a profetizar para ela, disse: olha, você está recebendo um manto de unção poderoso, está recebendo um ministério profético agora, e você vai ser poderosamente usada pelo Senhor. Com poucos dias, aquela senhora procurou aquela moça e disse: olha, agora você vai começar a profetizar para mim, vai trazer palavras do Senhor para mim casar com aquele líder da igreja. Poxa, tem uma diferença de idade tremenda. Se você vai profetizar o meu casamento da parte do Senhor, está entendendo? Então, que confusão. O que ela transmitiu? Um espírito de engano, um espírito de erro. Então, gente, olha, temos que ter muito cuidado. Você vai ministrar alguém, você tem que estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Se há alguma imposição de mãos, né? Você não se deixar contaminar por aquilo. Imposição de mãos é algo muito sério. E esse irmão Derek Prince, ele dá algumas advertências aqui, que eu achei muito interessante, e transcrevi aqui para esse resumo de estudo. Pelo menos 4 advertências aqui, que nós temos que observar. Primeiramente, não precisa se anotar, que você vai receber tudo isso aí na folha, né? Esse ministério jamais deveria ser exercido levianamente ou descuidadamente, porém sempre com espírito de oração e humildade. Não é simplesmente de qualquer maneira impondo as mãos, e a gente vê muitas vezes isso acontecendo, gente. Segundo lugar, deve-se buscar a direção do Espírito Santo em cada caso. Com quem orar, quando orar e como orar. Terceiro, o crente que impõe as mãos deve saber como requisitar para seu próprio espírito o contínuo poder purificador e protetor do sangue de Jesus. O crente que impõe as mãos deve saber como requisitar para seu próprio espírito o contínuo poder purificador e protetor do sangue de Jesus. O crente que impõe as mãos deve ter tal poder do Espírito Santo que possa vencer qualquer tipo de influência espiritual maligna que queira operar em ou através da pessoa a quem ele está impondo as mãos. Amém? Quantos aqui tem um chamado para o Ministério de Libertação? Ou já estão fazendo algum trabalho de libertação? A
Amados, dentro dessa questão, é muito sério a questão do caráter do ministrador. Nós conhecemos uma situação muito interessante. Uma moça, ela começou a funcionar como intercessora dentro de uma equipe. É interessante, quando havia manifestação de demônios, essa moça ali, de repente, os demônios iam na direção dela, doidiam, escarravam nela, cuspiam. E tinha outros irmãos bem novatos na intercessão, bem novinhos, não acontecia nada. Aí as pessoas começaram ali, poxa, questionar algumas coisas. Poxa, por que está acontecendo isso, né? Aí foi constatado muitos problemas, algumas brechas não fechadas, áreas não trabalhadas na vida dela, está entendendo? E se jogou para esse tipo de ministério. Aquilo que o Cocote falou alguns dias atrás. Algumas pessoas que se lançam dentro dessa área, muitas vezes está sendo necessário acontecer algumas coisas na vida dela, e elas se jogam de qualquer maneira. Tem que ter muito cuidado, gente. Mesmo em posição de mãos, manifesta um demônio, a pessoa vai lá, pá, na hora coloca as mãos. Muitas vezes recebe uma contaminação tremenda. Está entendendo? Nós temos que estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. O crente que impõe as mãos deve saber como requisitar para seu próprio espírito o contínuo poder purificador e protetor do sangue de Jesus. Quando esses 4 requisitos de segurança não se cumprem cuidadosamente, existe um verdadeiro perigo de que possa haver resultados daninhos, tanto para quem impõe as mãos, como para quem recebe a imposição, ou para ambos. E novamente nós mencionamos aqui o texto lá de 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Por 2 coisas: para que não sejam participantes dos seus pecados, coniventes daqueles pecados que estão presentes nele, e também para que não recebam a contaminação na sua vida espiritual. Amém? Alguém tem alguma pergunta sobre isso para fazer? Sim. Por exemplo, lá em Provérbios 22:2, o Corte falou que maldição se causa dos pulos, né? Então, se você vai ter uma administração, se não tem demoniada, e se estiver buscando retidão, se estiver de Deus, por que não impor as mãos? Isso vai ser precipitado se nós voltarmos. Se Deus der a direção, sim. Lembra que eu falei aqui que caso de libertação, cada caso é um caso? Tem alguns casos que o Espírito Santo vai colocar claramente, não impor as mãos. Está entendendo? Outros casos, demônios só serão expulsos com a imposição de mãos. Outros casos só com unção com óleo. Está entendendo? Cada caso é um caso. Não é a questão da contaminação no momento, está entendendo? Devido a algum tipo de envolvimento que a pessoa teve. Pessoas que estiveram no satanismo, por exemplo. E Deus, Ele sabe todas as coisas. Nós devemos ser sempre sensíveis ao Espírito Santo. Que na verdade, uma ministração de libertação não é nada técnico. Não pode ser técnico. Nós temos que entrar numa dependência do Espírito Santo tremenda. E sempre, gente, uma ministração é completamente diferente da outra. Não queira, puxa, a ministração da semana passada, como foi bom, né, aquele resultado, vou usar daquela prática como um método a partir de hoje. Não queira usar, que não vai dar resultado, sem colocar a tua vida nas mãos do Senhor. Um detalhe assim, interessante que eu tenho observado em relação a usar esse princípio de imposição de mãos, quando você ministra pessoas, por exemplo, que foram cambona, foram coroinha, foram pessoas que tiveram diretamente debaixo da imposição de mãos impuras, de lideranças, em seitas, etc. É muito importante que um líder espiritual imponha as mãos, cancelando a imposição de mãos que ele recebeu e libertando ele daquela imposição de mãos. Então, é uma imposição de mãos cancelando a outra. Que foi colocado por um líder, né? Uma autoridade. Exatamente. Então, É interessante,
Eu vou compartilhar essa experiência que eu tive, né, ministrando uma pessoa um dia, já faz um bom tempo, né? Ela recebeu muitos passos, né? Que ela estava lá no espiritismo e tal. E pela ficha eu fiz, só vi, quando eu fui orar com ela, eu vi realmente mãos impuras colocadas, né? E até então eu não sabia, dei uma direção do que fazer naquela hora. O Espírito Santo falou para mim: cancela os passos. Cancelar os passos que ela recebeu, né? E na mesma hora ela falou: coloca as mãos. Eu falei: como? Assim, ó. Coloca a mão, eu vou cancelar. Agora estou cancelando isso no corpo natural. Ela tremia, sabe? Como se algo estivesse sendo arrancado dela, né? Então eu fiz assim: em nome de Jesus, eu quero cancelar cada passo que você recebeu, cada mão impura, né? Que transferiu para você isso, e fui citando, né? Espíritos disso, energias disso, e fui colocando, sabe? No corpo dela, essa coisa dos passos dela, eles começam assim, você vai ver lá dessa maneira mesmo. Toca em cada parte, no corpo de Deus. Depois que terminou, quando tirou, havia o que deu para mim perceber no Espírito, assim, como se foi impregnado nela, aquelas mãos que realmente foram colocadas no hospital, sabe? Então, realmente as nossas mãos, elas precisam de mãos puras e santas, para transmitir para a pessoa, né? Bênção do Senhor. Às vezes ela recebe essas coisas ruins, terríveis, e que fica registrado no espiritual, e que fica contaminada a sua carne, assim somos nós, quando transmitimos, né? Nós estamos transferindo aquilo, como ela recebeu, nós recebemos os passos que ela recebeu. Então tem que ter esse cuidado. Há casos, o Espírito Santo não coloca a mão, né? Só você tem que orar de longe, repreender de longe, a casa, o que você precisa. Então foi uma experiência para mim muito interessante, eu fico sensível nessa hora. É para pôr, não é para pôr. Dirige para colocar a mão, alguma coisa assim, do contrário, distância, ficar ali. Só pelo poder da palavra. Só pelo poder da palavra, porque muitas vezes a expulsão do demônio, né? E não é para pôr, para não receber aquela transferência que ela carga em você. Porque uma vez que você coloca a mão nela, ela está, né, naquela manifestação, o que lhe vem? Passa com a mão e vem para você. Então, isso é só a palavra. E muitas vezes você não recebe esse sentimento. Amém. Sim, irmão. Como é que é a posição de mão? Só na cabeça da pessoa ou qualquer lugar é a posição de mão? Tem um lugar específico para pôr a mão da pessoa e é a posição de mão? Ou é só na cabeça da pessoa que é a posição de mão? Veja bem, dentro da nova era, eles impõem as mãos em outras partes do corpo e também transmite questão de energização. A Bíblia mostra muito a questão de imposição de mãos, mas eu creio que em outras partes do corpo também. Passes. É uma forma de imposição de mãos também, sim. É uma forma de imposição de mãos. Sim. Ligação de almas pode. Quando há questão, por exemplo, na área de ministérios, pode ser gerada uma ligação de alma. Levi, só para dar uma esclarecida na pergunta dele, porque o mais importante na imposição de mãos é o tipo de oração que está sendo feita. Aquilo que é declarado. Se eu coloco a mão no seu ombro e eu começo a transferir algo da minha vida para você, é uma oração de imposição de mãos. Agora, se eu coloco a sua mão sobre o seu ombro, eu estou orando, só te abençoando, ministrando graça, é diferente. Entende? Por isso que eu disse, no caso de você cancelar a imposição de mãos, como um ministro do Evangelho, você impõe a mão e você vai fazer uma oração usando a autoridade que você tem. Então, essa é uma oração essa imposição de mãos, ela está sendo ministrada na autoridade dessa oração. Ok? Então, o que vai qualificar a imposição de mãos é o tipo de oração que você está fazendo, que é uma oração de impartição, como ele falou. Você primeiro. Eu gostaria de compartilhar com você a respeito de uma obra que eu assisti há 4 anos e ela estava impregnada de emoções. E eu era muito verde, como ainda sou, né? Mas uma direção Deus me deu quando eu assumi. De pedir ao povo que havia assim, todos os casamentos que ele fez foi quebrando. Incluindo, nenhum até hoje vingou os casamentos que ele fez. E Deus me deu a chance de eu orar sobre os casamentos que eu ia começar a realizar
E uma das coisas que Deus me tocou, que eu ainda preciso começar a contar para o pai, isso é uma coisa muito longa, é que caiu ele, caiu ela, caiu a igreja, e uma das primeiras lições que Deus me deu foi de colocar o rosto no bode de perdão a Deus, porque o altar estava quebrado. Mas ainda tem muita coisa para fazer. Né? Nós estamos aqui hoje, graças a Deus, com 4 pessoas, buscando, porque a gente vê essa eternidade na igreja, a gente vê as pessoas quebradas, muito pouco as pessoas que estão realmente aí paradas. E Deus está fazendo programa, fazendo uma grande obra ali. Então eu até gostaria depois de contar com essa pastora, que viu, pastor, a nível de igreja local, a questão de cura e quebra de maldições dentro da igreja, os princípios usados são os mesmos para libertar pessoas. Sempre questão de confissão, arrependimento. Nós conhecemos uma situação de uma igreja que teve 8 pastores, passou 8 pastores naquela igreja. Ela tinha muito problema, muita divisão, coisas seríssimas aconteciam. E o pastor, então, o que ele fez? Esse 8º pastor foi fazer um levantamento da fundação da igreja. Né? Pegou todos os livros, atas, as reuniões, a assembleia, o que ele constatou? O pastor fundador tinha caído em adultério. Né? Adulterou. Não houve confissão de pecado. A igreja jogou ele para fora, a coisa não foi resolvida como deveria. Veio o segundo pastor, caiu em adultério, a igreja jogou fora. Veio o terceiro, aconteceu a mesma coisa. 4º, 5º, 6º, 7º. O que eles fizeram? Reuniram a liderança, pediram perdão, confessaram aquele pecado, quebrando aquela legalidade demoníaca, quebrando então aquela maldição que estava se repetindo ali, de uma maneira bem clara. E com certeza, aquele pastor seria o 8º, a cair no mesmo tipo de problema. Porque muitas vezes estava pregando no púlpito, ele sentia passar na frente dele aquele cheiro, sentia o cheiro desses perfumes baratos de prostituta, perfume que pombagira gosta. Quantas vezes estava pregando no púlpito, sentia como que uma mulher passava a mão no cabelo dele. A legalidade demoníaca dentro daquela igreja local. Uma igreja local pode estar debaixo de atadura demoníaca. E o pecado que foi cometido por se torna um pecado corporativo. Lembra a situação de Acã? Está lá bem claro, né? Josué, capítulo 7. Acã pecou. Agora, Deus falou com quem? Com todo o povo. Quem tinha pecado? O povo. O caso da igreja de Corinto, uma situação de incesto. De quem foi coberta uma posição? Da igreja como um todo. Não é? É um fermento que levera toda a massa. Então essa questão de pecado corporativo ela é muito séria. Alguém mais tinha? Sim, irmão. Veja bem, irmão, quando alguém entra para a maçonaria, quando fica ali naqueles graus de iniciação, eles declaram que Gadu, o grande arquiteto do universo, é Jeová. Mas quando ela chega no 18º grau, já é colocado abertamente que ela está adorando a Satanás mesmo. Está entendendo? Que a questão ali é demoníaca. Então, pessoas que estão no 18º grau em diante, ele já tem uma noção bem clara que aquilo ali é de Satanás e que ele está servindo realmente ao diabo. Você vai ministrar alguém que passou por maçonaria, tem que ver os graus que ele passou, porque cada grau existe um tipo de ritual, um tipo de juramento, demônios específicos que agem até aqueles graus. Nós acompanhamos a situação de um homem que tinha se convertido e foi feito um trabalho ali, levado ele a renunciar, simplesmente renunciar à maçonaria. Quando passou 5 anos, esse homem começou a ter problemas seríssimos. Primeiramente a sua saúde, depois na sua empresa, e o camarada começou a ter uma debilidade mental. Acabou indo para um lugar específico para pessoas com debilidade mental.
Aí a família ficou super preocupada, o que estava acontecendo. Aí nos procuraram aqui em Curitiba, ligaram para a gente, querendo que fosse feito um trabalho com ele, né? Uma ministração. Mas na cidade, lá onde ele mora, aqui em Presidente Prudente, tem um pastor que é ligado à rede, que nós trabalhamos também, o pastor Paulo Alfaro. Nós encaminhamos ele para esse pastor fazer esse trabalho e mandamos alguns materiais que nós temos de ministração para ele, pedindo que fosse feito um cancelamento específico, né, de todos os rituais, o envolvimento com cada um dos demônios específico, em cada um dos graus, enfim, ser feito um trabalho colocando grau por grau, até o grau que ele se envolveu, porque é uma questão muito séria. E lá dentro da maçonaria existem rituais onde a pessoa consagra a sua família a demônios. Por isso que num tempo de ministração de quebra de heranças familiares, quem teve lá parentes, avós, pais que se envolveram com a maçonaria, geralmente é alguma manifestação de operação demoníaca, manifestação de demônio. Então, irmão, do 18º grau em diante, a pessoa sabe que está adorando a Satanás mesmo. Sim, irmão. Não, é diferente. As duas é diferente. Veja bem, por isso que nós colocamos aqui que você tem que ter uma direção muito clara para a imposição de mãos, né? Você debaixo de um escudo realmente de cobertura do Senhor, para não ser realmente contaminado, e não fazer da imposição de mãos um simples ritual na igreja repetitivo. Tem que ser algo quando Deus realmente dá uma direção para isso. Aí tem um sentido muito forte também de você não estabelecer precipitadamente uma pessoa num determinado cargo, porque você pode estar colocando essa pessoa numa situação que ela não tem patente espiritual para suportar. Provavelmente ela vai cair. Exato. Vai ser ruim para ela. Esse texto ali de Timóteo tem pelo menos umas 3, 4 aplicações, e todas elas são válidas, né? Esse texto também, por exemplo, você está fazendo evangelismo de rua, você chegou, fez apelo, a pessoa aceitou Jesus, e você vai olhar com a pessoa. E aí, você pode colocar a mão? Se você estiver debaixo da proteção do Senhor, tá entendendo? Debaixo de um escudo de cobertura, eu não vejo problema nessa questão. Sim, esse irmão já está há tempo. Sim. Por exemplo, aconteceu com você, você vai pregar, aí o pastor vai apresentar você e quer para a igreja levantar as mãos. Abençoar. Não é imposição de mãos. Sim. Isso é abençoar. Abençoar, totalmente diferente. Sim, irmão, agora sim você. Pastor, para que posso fazer uma pergunta assim mais esclarecimento, não preciso colocar muito detalhe para chegar à pergunta. Eu quero falar de um pastor, um amigo meu há muitos anos, ele não pertence à igreja qual seja, é um homem que tem um ministério bastante buscado, e ele também estava financeiramente altos e baixos, mais baixo do que altos. E na época, a pergunta é o seguinte: este pastor amigo, e anos atrás, não sendo a minha cobertura, eu disse uma outra igreja, ele impôs a mão sobre mim, sobre nós, sobre minha esposa, com palavras proféticas e, inclusive, comissionando ao ministério, pastorei sobre minha vida, também aliançamos eu e minha esposa um novo casamento. Em suma, ele fez novamente, ele e a esposa fizeram novamente o nosso casamento, numa posição de mãos. Não era a minha cobertura espiritual, mas a afinidade com o pessoal amigo, meu pastor pessoal amigo. Isso tem implicância. Eu não sei minha cobertura espiritual na época, não era, e não é minha cobertura espiritual. Tem implicância
sobre a minha vida, por ter implicância, essa posição de mãos? Olha, pode trazer transferência, sim, de valores. Inclusive, esse pastor, quando ele foi comissionado pastor, a comissão que o comissionou, alguns membros pertenciam à maçonaria. Uhum. Puxa, misericórdia, irmão. Com certeza há transferência. Hoje ele não pertence mais, ele se desligou dessa associação. Ele desligou porque ele soube que membros do comissionário eram da maçonaria. Só que essa pessoa, eu creio que nunca passou por tortura e libertação. Até vou orar para que ele passe no Ministério da Libertação. E na imposição de mãos, houve essa transferência, toda essa carga negativa sobre mim. Sim, pode haver transferência, sim, Irino. Sim, mas você pode eliminar isso através da oração. Você não precisa ter medo dessas coisas também, né? Temos que orar rompendo. E outra coisa séria também aí, Irino, por exemplo, é trazer uma palavra profética para você, até mesmo com relação à questão do ministério, né? Pastor, veja bem, quando vem uma imposição de mãos e a pessoa traz uma profecia, geralmente isso tem que vir com uma confirmação, gente. Atos 3 está bem claro: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a qual eu os tenho chamado. Deus já havia chamado eles. Primeiramente, há uma convicção interior, a pessoa fala diretamente para a pessoa, está entendendo? Depois vem a palavra profética de confirmação. E ainda, eu tenho pelo menos estabelecido, gente, um critério. Ainda que venha até mesmo sobre a minha vida como confirmação, eu espero mais uma de uma outra pessoa que não me conheça do outro lado do mundo. Sabe por quê? O testemunho de Deus é verdadeiro. Eu vou guardar aquilo, esperar alguém trazer uma palavra idêntica, aí sim, selando aquela instrução. Só uma coisinha, eu acho interessante, gente, que nessa área de imposição de mãos, todos nós, a Bíblia fala esse princípio, que o menor é abençoado pelo maior. Né? Sim. E uma coisa que eu tenho percebido, que Deus, ele sempre tem pessoas específicas que ele vai te falar para impor as mãos sobre a sua vida. Pessoalmente, eu tenho tido nesses últimos 2 anos, Deus me falou sobre duas pessoas que eu vi essas pessoas ministrando, e o Espírito de Deus foi muito claro comigo e falou assim: pede essa pessoa para impor as mãos sobre você, porque eu tenho essa pessoa para fazer isso na sua vida, né? Uma pessoa foi na Argentina e uma outra pessoa foi uma pessoa que veio do Canadá. Deus me falou assim, especificamente: se submete a essa imposição de mãos. Então, assim, eu pessoalmente, se eu vou numa conferência, eu não fico procurando imposição de mãos de qualquer um, não. Agora, se o Espírito de Deus fala, essa pessoa tem algo que eu quero compartilhar para você através dela, eu vou e peço a pessoa. É muito sábio, nós temos que ter esse critério. Eu vejo assim, olha, vem o ministério de fora, o povo de Deus aí fica naquela euforia, faz até fila, né? Eu tenho que receber uma unção desse ministério e tal. Olha, vamos fazer isso quando o Espírito Santo, gente, estiver orientando. Então isso é muito importante, né? Claro, se você não estiver realmente com a vida santificada, né? Com uma proteção espiritual sobre a tua vida. Lembra os 4 princípios que nós lemos aqui? A outra ela esqueceu. Tá. Nossa, 10 horas. Os 3 pontinhos da maçonaria. O que significa os 3 pontinhos, irmão? Olha, vou pesquisar isso daí. Talvez a trindade satânica, que é o Jabulon. Jabulon, é o Baal, Osíris, né? Pode ser. Tá, ó, viu, irmã? Não, por favor. Triângulo imaginário, né? Ou triângulo imaginário. A gente não está dando isso aqui como um afirmativo, sim. Olho dentro. Já viu aquele triângulo com um olho dentro? É, o terceiro olho, né? Aquele é um dos Sim. símbolos da maçonaria. São 3 pontos.
Tá aí, ó, mamão, né? Bem Tá aí, ó, viu, irmão? Inclusive na maçonaria, você vê, a primeira coisa que é amarrada na vida da pessoa é a área financeira, porque é uma entidade filantrópica e a pessoa entra ali, a maioria das pessoas que entram na maçonaria, elas entram para serem ajudadas, porque elas conseguem emprego facilmente, se elas precisam de uma coisa, vai numa pessoa certa que é maçom, vai ser ajudado. Então sempre entra com interesses financeiros. É a primeira área que é amarrada. Mais 2 perguntas, depois vamos orar aqui. Nós queremos ter oração de renúncia. Eu queria só insistir nesse texto, porque que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo, ele tinha uma vida reta, assim, né? Então, aí, não é precipitado na minha mão. Se eu sei que a pessoa está em pecado, e eu sei que ela tem um pecado X, e quer ter oração, eu vou colocar a mão sobre ela, eu vou ser cúmplice do pecado dessa pessoa? Veja bem, você vai orar para ela que está em pecado? Eu não vejo necessidade de você pôr as mãos sobre ela. Sim. Porque pode ser que você está endossando um comportamento pecaminoso dessa pessoa. Ao invés de você adverti-la, você está incentivando ela. Por exemplo, vamos dizer que aquela pessoa está com um problema sério na área de casamento. Sim. Aí você vai colocar ela para dirigir o louvor da igreja. Você está sendo cúmplice do pecado dela. Ao invés de você chamar a atenção, Exato. você está incentivando a pessoa e a pessoa acha assim, não, estou muito bem, etc. E primordialmente aqui, Naila, aqui especificamente, lendo aqui, dá a entender, pelo menos uma conotação muito forte, que está se referindo aqui a alguma questão de ministério aqui, nesse texto aqui, com relação ao ministério. Claro que a gente fez algumas outras aplicações, mas primordialmente em termos aqui de ministério. Oswaldo? E após a administração se sentiu assim, bastante limitado no poder de passou 2, 3 dias para ser esperado 100%. Com certeza deve ter sido uma imposição de mãos precipitada. Isso que perdeu a função. Se sentiu muito fraco. Sentiu debilitado? A gente não posso dizer que seja devido a isso, né? A gente tem que conhecer cada caso é um caso e não podemos estabelecer uma causa geral. Pode sim. Pode. Você tinha mais uma pergunta para fazer? Lembrou a pergunta? Não, mas nem sempre precisa pegar na pessoa para orar. Não é natural. Talvez você tenha esse hábito. Ela não quis. Pode. Sim. Claro, foi um confronto de poderes ali naquela hora, né? Amados, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos ficar em pé. Tem um jogo ali de tais fitas, aqui o tempo é bem curto, sobre imposição de mãos, onde a gente entra com mais detalhes. No mês de maio, a Neuza nos convidou para ir no curso que eles têm em São Paulo de Libertadores, ensinar sobre isso daí. E nós tivemos ali uma lição de 3 horas de duração sobre imposição de mãos. Então tem um jogo ali de fitas, né? Se você quiser adquirir, tem alguns exemplares. Feche os olhos agora, nós queremos ter um tempo de oração e cancelar todos os tipos de imposição de mãos erradas que houve sobre a tua vida. Talvez quando mãos impuras estiveram
sobre a tua cabeça, quando pessoas com mãos vazias tentaram transmitir valores espirituais para você, mas não transmitiram nada. Na verdade, nós queremos que seja mantido em nós somente aquelas coisas que vieram do Senhor, aquilo que veio em termos de bênção, isso nós vamos reter. Aquilo que veio de Deus, que foi impartido em nossa direção, que foi transmitido a nós, isso vai permanecer. Aquilo que é contrário à experiência, nós vamos cancelar agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche teus olhos agora e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu peço que teu Espírito Santo venha sobre a minha vida agora e esteja me purificando, esteja me limpando de toda a contaminação que houve no meu espírito, na minha alma e até mesmo no meu físico. Quando mãos impuras foram colocadas sobre mim, quando mãos vazias de pessoas que não estavam chamadas pelo Senhor, pessoas que estavam espiritualmente desqualificadas, impuseram as mãos sobre mim. Eu cancelo agora tudo aquilo que foi transmitido a mim, em nome de Jesus. E eu retenho no meu espírito somente aqueles valores, somente aquelas experiências que vieram do Senhor. A unção que foi transmitida a mim, a graça de Deus que foi ministrada ao meu interior, através de homens de Deus, através de mulheres de Deus, que estavam qualificadas para isso. E isso retém minha vida, em nome de Jesus. Nesse momento também, eu quero declarar diante do Senhor que na minha mente toda forma de ensino errado que eu recebi debaixo de inspiração demoníaca, através de homens que me ensinaram essas coisas erradas, eu cancelo em nome de Jesus. Tudo aquilo que cauterizou a minha mente, eu peço que seja apagado agora, e que seja tirada essa cauterização. Tudo aquilo que foi obstruído através de falsos ensinos, seja desobstruído em nome de Jesus. Nessa hora também, Senhor, eu peço a Ti que Tu me livres e me guardes de toda forma de falsa profecia. Guarda-me dos falsos profetas que com mente cauterizada trazem muitas vezes enganos. Eu não quero esse tipo de contaminação. Livra-me, Senhor, de receber unção contaminada. Livra-me de encantamentos, prisões e todas as cadeias. Livra-me de toda forma de engano de Satanás. E eu peço a Ti agora, Senhor, que Tu abra os meus olhos espirituais e ensine-me a discernir quem são aquelas ovelhas negras
enviados de Satanás. Não permita que eles cheguem perto de mim. Dá-me, Senhor, olhos de águia para discernir, para ver como tu vês, em nome de Jesus. E todos os momentos em que eu praticar a imposição de mãos, eu quero fazer debaixo da orientação do teu Espírito. Guia-me, Senhor, quando orar, com quem orar e como orar, em nome de Jesus. Nessa hora também eu libero da minha vida, através do sangue de Jesus, toda a contaminação que veio através daquelas pessoas sobre as quais eu impus as minhas mãos de maneira precipitada. Em nome de Jesus, eu me limpo agora desta contaminação. Em nome de Jesus. Amém. Abre as tuas mãos agora na direção do Senhor. Pai, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, a tua graça sobre essas mãos, Pai. Unge essas mãos, Pai, para abençoar. Unge essas mãos, Pai, para curar. Ó Pai, unge essas mãos agora, Pai, para operar milagres em teu nome. Ó Deus, unge essas mãos com o fogo do teu Espírito, Pai. Ó Deus, para ministrar graça. Unge essas mãos, Pai, para comunicar a unção do teu Espírito, Pai. Unge essas mãos, Pai, para transmitir dons do teu Espírito, Pai. Ó Deus, unge essas mãos para amparar. Unge essas mãos, Pai, para levantar os braços cansados. Unge essas mãos, Pai, para ser canal da tua graça, para ser canal da tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Unge essas mãos, que essas mãos sejam realmente canais daquela graça que tu tens depositado no coração dessas vidas aqui, Pai, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos.
It's